chegando o final de ano e o que a galera mais fica de olho é na tal da Mega da Virada, que tá com um prêmio recorde de 550 milhões de reais. E sim, gente, nós sabemos que as chances, elas são muito baixos de você ganhar. Na verdade, se você apostar um joguinho simples de 6 números, a sua chance é 1 em mais de 50 milhões. Se você quiser ter um pouquinho mais de chance, você pode aí jogar talvez 20 números, mas você vai ter que desembolsar quase 200 mil reais, e aí a sua chance cai para 1 em 1.200, 1.300 praticamente. Então sim, gente, as chances elas são muito baixas, e é por isso que no vídeo de hoje eu quero fazer alguns alertas em relação a essa questão de Mega Sena, Mega da Virada, mas principalmente trazer para vocês hoje quanto deve render esse prêmio de 550 milhões que será sorteado então na Mega da Virada, e como ela não acumula, com certeza alguém ou alguéns irá ganhar. Sim, nas últimas megas que a gente teve da virada, não tivemos apenas um ganhador, tem toda a questão de bolão, etc e tal. Agora vamos lá, gente, quero começar fazendo alguns alertas, tá? Tem gente que fala que não, você não deve jogar em Mega Sena de jeito nenhum, pelo amor de Deus, isso é muita burrice, porque sua chance é muito baixa. E olha, gente, essas pessoas não deixam de estar erradas, realmente as chances elas são muito baixas. Mas a gente sabe que o brasileiro gosta daquele joguinho, principalmente no final do ano, né? Tem gente que nem joga o ano inteiro, mas joga só no final do ano. Então, meu alerta é, você quer jogar, você quer apostar, você quer fazer, enfim, qualquer coisa com jogos de azar, sempre tem que ser feito e ponderado com aquele dinheirinho de pinga, ou seja, com aquele dinheiro que não vai fazer falta lá no final do mês. E sim, gente, eu faço esse alerta porque eu cansei de topar com pessoas que eram relativamente viciadas, inclusive, em jogos da Loteria Federal e que gastavam um dinheiro todos os meses que lá no final ia fazer falta. E aí elas meio que se iludiam porque a cada tanto tempo talvez saísse um prêmiozinho ali um pouco maior ou alguma coisa assim, só que o quanto a pessoa gastou numa vida inteira talvez não tenha compensado sequer o prêmio que ela recebeu. Então o que eu digo pra vocês, querem jogar, querem se divertir, querem participar de bolão da empresa, né, porque vai que seus colegas ganhem e só você não participou, e aí todo mundo sai com dinheiro e você fica sozinho, enfim, participe, mas que seja justamente com aquele dinheirinho de pinga que não vai te fazer falta, tá? Eu acho que esse é o meu principal alerta, porque sim, gente, infelizmente tem muitas pessoas que acabam depositando a chance de mudar de vida apenas, única e exclusivamente se ganhar, por exemplo, um prêmio da loteria. E aí elas esquecem de viver a vida delas, de focar nelas, no trabalho delas, e talvez gastam mais dinheiro do que deveriam com esse tipo de coisa. Mas vamos lá, gente, eu não quero tornar esse papo pesado, na verdade o que eu quero mesmo é trazer o quanto esse prêmio ele deve render, isso claro, considerando as taxas que nós temos hoje, algumas opções de investimentos que nós temos hoje. Talvez o ganhador da Mega da Virada tope com esse vídeo e consiga entender que é preciso investir esse dinheiro, talvez gastar só uma parte do rendimento e não simplesmente sair gastando adoidado, porque nós cansamos de ver já ganhadores de prêmios da loteria que perderam tudo no final, né? E lembrando que é muito difícil que uma pessoa sozinha ganhe esses 550 milhões de reais. Mas vamos lá, gente, aqui eu fiz uma simulação considerando o quê? Selic a 11,75, nosso CDI aproximado de 11,65, então, um IPCA acumulado de 3,91, né? Então quase 4%. E considerei também, tá, gente, juros de pré-fixado, porque nós temos a questão do Tesouro pré-fixado a 10,50, é mais ou menos o que hoje está mostrando no site do Tesouro. E considerei também que nós conseguiríamos um CDB pagando 105% do CDI, e também, quando a gente fala de LCI, de LCA, a gente conseguiria uma rentabilidade aí de mais ou menos 90%. Lembrando que LCI, LCA é isento do imposto de renda. Mas beleza, gente, vamos entender como que ficaria o resultado, então, dessa conta. Basicamente, o que nós temos aqui é que uma LCI e uma LCA a 90% do CDI seria um investimento até melhor do que, por exemplo, um CDB a 105% do CDI. Claro que é possível encontrar alguns títulos melhores, mas tem que avaliar o risco, inclusive, de tudo
tudo isso, mas basicamente os resultados que nós teríamos é que numa LCI e numa LCA a gente conseguiria em um ano aproximadamente 57 milhões de reais, isso claro, já líquido do imposto de renda, tá? E também cabe ressaltar que em CDB seria aproximadamente 55 milhões de reais. Tesouro Selic, 52 milhões, os fundos DIs, que são aqueles que replicam, né, alguns títulos do Tesouro, por exemplo, aproximadamente 50 milhões, Tesouro Pré-fixado, aquele a 10,5%, 46 milhões, Tesouro IPCA, que é indexado à inflação, 41 milhões, e óbvio que a pior performance ficaria com a poupança de 37 milhões. Bom, temos aqui algumas rentabilidades que a gente já consegue estimar, por exemplo, para a questão da renda fixa, mas claro que ano que vem nós devemos ver alguns cortes na Selic, então essa rentabilidade ela pode diminuir, mas também temos que ficar atentos, porque muitas vezes quando a Selic cai, às vezes ao invés de você achar 100, 105% do CDI, você pode encontrar 110 ou algo maior do que isso, mas seria mais ou menos isso que o felizardo do prêmio dessa mega da virada conseguiria levar simplesmente aplicando em renda fixa e correndo um risco baixo. Agora, se nós vamos falar sobre investimentos, eu fiz uma simulação considerando o que foi o ano de 2023, tá? A gente não tem como olhar para frente quando a gente fala de bolsa de valores ou de fundos imobiliários, porque a gente não sabe o que vai acontecer com a renda variável no ano que vem. Mas se o Felizardo tivesse conseguido esse prêmio de 550 milhões na última mega da virada e tivesse investido esse dinheiro, por exemplo, na bolsa de valores, ele teria conseguido ali aproximadamente quase 102 milhões de reais com uma rentabilidade de mais de 18,5%, o que é coisa pra caramba. E quando a gente fala do IFIX, que é o índice, né, de fundos imobiliários, que eu sei que muitos gostam, porque paga aquele aluguel, que é isento do imposto de renda e tudo mais, então teria conseguido uma rentabilidade de mais de 11% e teria acumulado, então, mais de 61 milhões de reais em rendimentos, isso considerando os dividendos então do IFIX. Então basicamente, gente, seriam essas as rentabilidades que teriam sido conseguidas falando de renda variável, e quando a gente fala de renda fixa a gente consegue estimar algo próximo para o ano de 2024, porque apesar das taxas de juros elas provavelmente serão cortadas, ainda assim serão feitas de forma gradual, alguns títulos conseguem melhorar o percentual que será pago e, independente dessa questão, temos que concordar que é dinheiro pra caramba. Se na pior aplicação, que é a poupança, você conseguiria 37 milhões de reais em um ano, então, né, com certeza não dá pra reclamar que isso é pouco dinheiro. E aí que eu já te faço a pergunta, o que você faria com tudo isso de dinheiro caindo na sua conta? Bom, eu digo o seguinte, né, que se fosse para fazer uma fezinha e se eu ganhasse esse prêmio, a primeira coisa que eu ia fazer era justamente investir ele, né? E de que forma? De uma forma diversificada e também de uma forma que eu pudesse ter algo pingando todos os meses na minha conta, como por exemplo fundos imobiliários ou ações de dividendos, mas claro que uma boa parte também em renda fixa. E isso por quê? Para que eu simplesmente pudesse usar apenas uma parte dos rendimentos, né? Porque se eu simplesmente prender todo o dinheiro e não conseguir resgatar nada ali, eu não vou conseguir usufruir do que esse dinheiro pode acabar rendendo para mim. Então eu faria de uma forma diversificada, jamais pensaria em consumir o bolo inteiro, mas sim os rendimentos desse bolo. E isso é muito importante frisar, porque o que teve até hoje de ganhador da Mega Sena que ganhou dinheiro, mas em poucos anos acabou perdendo tudo, porque não investiu e simplesmente saiu torrando. Bom, vocês sabem, né? Essas histórias estão todas espalhadas por aí, a gente já viu na TV, já viu no Google, tem vários canais do YouTube que já contaram essas histórias tristes, e eu espero de verdade que os ganhadores da Mega da Virada, eu acredito que nós teremos mais de um ganhador,
eles não cometam essa bobagem, tá? Principalmente considerando que muitas vezes quem ganha é aquela galera do bolão, então vem um valor um pouco menor, a galera se ilude achando que dinheiro é infinito, principalmente quando nós falamos de milhões, mas se não cuidar, esse dinheiro acaba, beleza? Bom, pessoal, acho que esses eram os principais pontos do vídeo de hoje. Queria trazer a parte da rentabilidade desse prêmio, os cuidados que a gente tem que ter quando a gente fala desse tipo de coisa, né, de jogo de azar. Pelo amor de Deus, gente, não troquem os pés pelas mãos. Mas claro, se quiserem deixar o palpite de vocês aí de um númerozinho pra galera jogar, também corre risco de você acertar e a gente saber que se você acertou, dependendo dos números que você jogar aqui embaixo, beleza? Bom, pessoal, boa sorte pra quem vai jogar. Boas festas agora nesse final de ano. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.